O homem pode fazer projetos no seu coração, mas a verdade vem da língua do Senhor. Então, consagre ao Senhor os teus projetos e os teus planos serão bem estabelecidos. Pois em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determinará os seus passos. Eu acho bem bonita essa passagem porque parece que está dizendo que não é que Deus vai pegar e vai amassar o seu sonho, dilacerar ele. Não, parece que ele vai pegar aquele seu sonho e vai moldá-lo, vai modificá-lo, reajustá-lo. Para que esse sonho, o resultado que vem dele, venha algo do Senhor. Porque se algo é do Senhor, é algo bom. Você já deve ter ouvido aquela frase, os planos de Deus são melhores do que os meus? É praticamente isso. Mas tem uma coisa que você pode até consagrar seu sonho, mas se você não ter, não vai acontecer, é a famosa fé. Só que a fé é muito mais difícil de explicar, ela é muito mais difícil de compreender. A fé é aquela luz no final do túnel. Não é uma coisa fácil de entender e não é uma coisa fácil também de seguir. E eu não sei se você sabe, mas a fé, você tem que pedir e já crer que aquilo aconteceu. Teve até uma história na Bíblia que eu não sei falar qual que é, mas que Deus já tinha prometido a terra prometida. Deus já tinha prometido a terra prometida. Deus já tinha prometido a terra prometida para um grupo de pessoas, uma pessoa, eu não lembro. Só que eles ainda tiveram que batalhar para conseguir isso. Eles já ganharam a batalha, né? Praticamente já ganharam o que eles iam ganhar. Só que eles ainda tiveram que batalhar por isso. E eu quero falar que sem isso, o seu sonho é como uma casa plantada na areia, onde que a chuva e as ondas do mar as levam. A fé não é fácil de explicar. Passaria um dia, né, inteiro falando sobre a fé. Mas há uma passagem na Bíblia que diz que a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Na minha perspectiva sobre o conceito de fé, é acreditar que Deus é o que é e que vai fazer aquilo acontecer. Mas perceba bem que eu não disse que tudo vai colaborar para aquela coisa acontecer. Você tem que crer. O que eu estou querendo dizer é que você tem que crer. E fé é crer. É crer que tal coisa vai acontecer. Tipo, se você pular, você com certeza crê que você vai cair. Se você pular, você com certeza vai crer que você vai cair. E Deus meio que quer que a gente tenha essa fé. Essa fé que tal coisa vai acontecer. Porque a fé, ela não é algo visível. Porque o invisível cria o visível. Lembre-se disso, é impossível agradar a Deus sem fé. Não vai ser perfeitamente, eu não me lembro perfeitamente, tá? Depois você pode procurar. Mas era se não me engano, Jesus que tinha falado para um homem, que está passando uma dificuldade difícil, se ele cria, né? Você realmente crê nisso? Ele disse, claro, eu creio. Só que mais pra frente ele percebeu que ele não creia de verdade. E sabe o que ele disse? Senhor, me ajuda a crer. Ele começou a pedir ajuda, porque ele percebeu que ele não conseguia crer. Ele achou que cria, mas não cria. Não cria naquilo. Então, seja sincero. No final, você não crê de verdade, né? Seja sincero. No finalzinho, você sente que aquilo não parece dar certo. Aí você vai lá e não crê. Sabe? Seja sincero, falando de amigo para amigo. Acontece isso com todo mundo. Praticamente com todo mundo, até comigo. Mas não fique mal com isso. Só peça para Deus te ajudar a crer. Porque se você nem pedir a Deus para te ajudar, para Ele te ajudar a crer, vai ser caído por terra, né? Vamos dizer assim. Porque a gente não consegue, com as nossas próprias capacidades, fazer aquilo. Então, essa é uma das primeiras coisas. Mas tá em qualquer ordem, tá? Primeira coisa, creia. Creia que Deus vai lhe dar. Creia que aquilo que você pediu já aconteceu. Só que, mesmo que você faça essa parte perfeitamente, se você não seguir as outras, provavelmente não vai acontecer. Outra coisa também que você tem que saber muito bem é que esse pedido não pode ser contra os mandamentos bíblicos, contra as regras de Deus. Se você está pedindo uma coisa, você está lá orando, consagrando isso para Deus, mas esse seu pedido, se ele for contra algum mandamento de Deus, não vai acontecer. Se você está, pedindo para um meteoro cair na casa do seu inimigo, não dá. Deus não pode fazer isso.
Deus também não pode mudar a mentalidade de uma pessoa, porque senão feriria o livre-arbítrio. Deus ele pode sim ajustar pessoas, Deus usa sim as pessoas, mas só que ele não tira a parte do livre-arbítrio. Ele não tira essa parte. Então, esse é o pedido que você fizesse, não pode ser contra a Bíblia. Não pode ser contra os mandamentos bíblicos. Se você pedir algo que são contra esses mandamentos e os outros mandamentos de Deus, aquilo não vai se realizar. Então, quando você for pedir, peça com espírito, sabe? Peça com verdade, com a verdade de Deus. Outra coisa que você não pode esquecer é que o seu pedido, ele não pode ferir não pode ferir a lei dos homens, não pode ferir as leis de Deus, e essa parte não lembro muito bem, mas não pode inferir o direito dos seus semelhantes. Então essa parte já combina com a segunda, que seu pedido não pode, sabe, ferir a lei dos homens, nem a lei de Deus, nem ferir os direitos dos seus semelhantes. Outra coisa também, falando sobre fé novamente, é que a fé, ela tem que ter ações. Você não pode crer que tal coisa vai acontecer se você não fazer nada. Lembra quando eu disse do povo que tiveram que lutar, mas só que eles já conseguiram a terra prometida antes mesmo de já lutarem? É praticamente isso. E se você não tiver nenhuma ação, se você não tiver nenhum foco, você não vai conseguir realizar, porque precisa de ações. E eu te ajudo isso no meu curso de produtividade. Eu te ajudo a você potencializar seu foco nas coisas que você deve, te ajudar a ser mais produtivo e disciplinado para você conseguir caminhar em direção àquele sonho com uma velocidade maior, com um foco maior e uma direção mais fortalecida. Vou deixar o link na descrição quando eu lançar esse curso. O seu pedido não pode ser egoísta. Como assim? Então quer dizer que se eu estiver lá no hospital com vários tubos enfiados dentro de mim, tendo que respirar através de máquinas, eu não posso pedir nada, não posso pedir para Deus me salvar? Não estou dizendo isso. Você pode sim, Deus vai te ajudar. Ele quer o bem para você. Ele não quer que você viva sofrendo, sabe? Ele não quer que só aconteça desgraças na sua vida, que só aconteça maldades. Não, Deus não quer isso. Deus quer você que viva uma vida boa, uma vida plena, que você tenha saúde, que você ajude os outros. Só que quando você pedir algo, esse pedido não pode ser egoísta. Não pode ser só para si mesmo. Talvez naquelas situações, porque Deus quer sim o seu bem. Talvez nessas situações você pode sim pedir, porque Deus quer o seu bem e tal. E o que eu tô querendo dizer sobre a parte do egoísmo? Exemplo, se você pedir um carro, Deus me dá um carro. Deus me dá dinheiro. Você tá meio que utilizando Deus como um gênio da lâmpada. Entende? Como o seu servo, sabe? Mas aqui vem a solução. O seu pedido não pode ser egoísta. Ele tem que abençoar mais alguém. Porque você não pode ser... Como é que é? Você não pode ser um rio. Você tem que ser uma represa. Ou seja, vem para você e vai para os outros. Então, quando você for fazer algum pedido para Deus, aquele pedido tem que ser modificado para que abençoe não apenas você, mas a Deus ou as outras pessoas. Como assim? Exemplo, você quer se tornar rico, milionário, fica mais fácil. Você quer se tornar milionário. Você vai falar, Deus, me ajude milionário para que eu possa ajudar mais vidas, para que eu possa abençoar mais vidas, que eu possa ajudar financeiramente meus pais, que eu possa doar esse dinheiro, que eu possa com o meu dinheiro fazer o que é bom, fazer o que é certo. Porque, me fala um negócio, existe alguma coisa bonita na pobreza? Não existe nada de bonito na pobreza. E dá para ajudar mais as pessoas com mais dinheiro ou com menos dinheiro? O que você acha? Dá para ajudar mais pessoas com mais dinheiro ou com menos dinheiro? Não tem nada errado em pedir dinheiro. Salomão foi o homem mais sábio e mais rico do mundo, se não me engano, né? Tô querendo dizer que o que você pedir tem que ser o que você pedir. Tem que abençoar mais alguém. Se for só você mesmo, vai ser muito difícil de Deus realizar. E até aquela parte lá do homem deitado na maca do hospital, acho que naquela situação eu até mesmo faria um pedido que não só abençoe a mim, mas também as outras pessoas. Algo como, Deus, me ajuda a voltar para casa, para minha família ficar bem, para que elas não fiquem mais preocupadas comigo,
que elas ficam felizes em me ver, etc. Eu falaria assim. Outra coisa também, que você não pode pedir alguma coisa e viver na maldade. Eu não estou dizendo que você tem que parar de pecar. É impossível, praticamente impossível parar de pecar. Mas quando você está com Deus, você vai começar a pecar menos e pedir desculpas mais rápido. Mas quando você pecar, você tem que pedir desculpas a Deus, né? É um batismo. Muitas pessoas acham que o batismo só funciona agora nas águas. Mas só que não. Quando Jesus morreu, o batismo é pedir perdão. Tá em João 1, que quando a gente pedir perdão, a gente será purificado. E o batismo é uma purificação. Apesar que o batismo tem vários conceitos. Mas bem, é isso que eu creio. Se você acha que você tem que dar alguns pulos nas águas, né? Mergulhar ali, tudo bem, vai com você. Mas eu falo que o verdadeiro batismo é o arrependimento. Porque Jesus morreu e aquela época já passou. Mas o que eu estou querendo dizer, você quer que tal coisa aconteça, mas só que você vive na maldade. Porque na Bíblia diz que até as orações serão abolidas. São pessoas que vivem na maldade por conta própria. Por escolha própria, mas mesmo assim continua pedindo a Deus. Deus não pode realizar isso. Porque a pessoa está literalmente ferindo os mandamentos de Deus, está indo contra Deus. E não faz sentido no final Deus dar isso, porque se ele não está seguindo os mandamentos de Deus, não está seguindo Deus nem nada, como é que Deus vai poder lhe dar alguma coisa? Isso não é justo, como se estivesse usando Deus como se fosse uma lâmpada, novamente, uma lâmpada do Aladim, por exemplo. Eu vou lhe contar duas histórias aqui que vai abrir sua mente. Pois até mesmo Jesus utilizou as histórias, né, as parábolas, porque a história abre todos os canais do nosso cérebro. Então vamos lá. Primeira história, o homem. Havia um homem que estava num túnel, tipo aqueles túneis de trem. Só que tem um problema, ele estava perdido lá nesse túnel e estava de noite. Estava tudo escuro. Estava tão escuro que ele não conseguia ver a própria mão, não conseguia ver um palmo de tão escuro. Mas só que ele orou a Deus, pediu por fé, pediu para que ele ajudasse a continuar naquela caminhada. E até que, depois de dando alguns passos, ele viu lá, bem na frente, assim, uma flechinha bem pequenininha de luz. Aquilo lá era o final do túnel. No final do túnel tinha uma luz pequenininha, bem distante. Mas ele continuou andando, e aquela luz começou a se aumentar cada vez mais, até que ele finalmente saiu daquele túnel. O que essa história está querendo dizer? Que aquela luz no final do túnel é a sua fé. Porque você ainda está passando por aqueles momentos de escuridão. Você não sabe para onde que... Não sabe como você vai chegar, você não sabe quanto tempo vai demorar para você chegar. Mas Deus te ajuda. Pois a fé é isso, a fé é a certeza daquilo que vai acontecer. E a fé estava lá longe, mas tão perto ao mesmo tempo, iluminando, te ajudando a caminhar naquela direção. Vá lá na Bíblia e coloca Provérbios 16. Coloca Provérbios 16 e leia tudo. Aquilo pode ser uma virada de chave na sua mente. Peça para o Espírito te ajudar, o Espírito Santo te ajudar a compreender essas escrituras. E peço que você vá lá e leia. Eu acredito que vai dar mais conhecimento em relação a essa parte de sonho, essa parte de fé, essa parte de como Deus age. Então, você tem que agir também. Então, quando o curso estiver pronto, eu vou deixar ele no link da descrição para te ajudar nessa caminhada. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus e até!